A gente dando sequência, nós interrompemos um culto passado e retornamos a Romanos. Romanos 1, a partir do versículo 18. Na verdade, eu queria ir até o 32, mas não dá não, porque senão é muito assunto. Então, tem que falar menos. Romanos 1, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, ou corrupto, para degradação de seus próprios corpos em si. Porquanto tomaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados no lugar do Criador, e é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homem com homem, e por isso receberam em si o mesmo castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, eles mesmos os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empaturrados de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor a respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, diante de Ti, Pai, e diante, meu Deus, dessa palavra, Pai, essa palavra, meu Deus, de correção, essa palavra, meu Pai, dura, Pai, meu Deus, para um coração duro e rebelde. Meu Deus, nós nos prostramos, para que venhamos, meu Deus, sermos transformados, para que venhamos ser, meu Deus, cada vez mais regenerados, Pai, de dia em dia, de glória em glória, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, meu Deus, nessa caminhada,
para não, meu Deus, cairmos em laços de engano. Que nos ajuda, meu Deus, a continuarmos perseverantes na fé no Senhor, obedientes, meu Deus, e tementes a Ti, Pai. Meu Deus, eu me coloco à Tua disposição neste momento, como uma ferramenta em Tuas mãos, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, e o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e a revelação da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Que palavras duras, né, irmãos? Que palavras duras, e essas palavras não foram tiradas de nenhum livro de filosofia. Essas palavras não foram tiradas, assim, em nenhum tipo de pensamento humano, mas essas palavras vêm diretamente da boca de Deus, do coração de Deus, para com os seus, para a sua igreja, para que ela venha entender, né, a respeito da condenação, a respeito, nós vimos cultos anteriores sobre a justificação, e a justificação ela somente vem através de quem? De Jesus Cristo. Amém? Jesus é o único caminho, o único caminho. E aqui nós vimos, né, esse proceder humano rebelde e suas práticas, as suas práticas. E aqui nós vemos, até no final do versículo 32, nós não vamos até o 32, irmãos, que diz assim, ó, e apesar de conhecer a justa lei de Deus, eu quero só trazer aqui, como conhecem a justa lei de Deus? Porque a lei de Deus, ela está cravada no coração de todo ser humano ao nascer. Ela está cravada, eles sabem o que é certo e o que é errado. Então, né, está cravada a justa lei de Deus, apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte, a justiça de Deus. Se alguém errou, se alguém cometeu, né, um ato mau, um homicídio, né, cometeu algo muito errado, não é justo de condenação, de juízo, irmãos? É ou não é verdade? Sim ou não? Se alguém mata alguém, se alguém, comete um ato terrível contra alguém, contra até mesmo a propriedade de alguém, não tem que ser levado à justiça, não é isso? Não tem que pagar por aquele feito, é a mesma coisa, né? Então eles sabem que são dignos de morte, esse é o justo juízo de Deus. Cometeram pecado contra o Senhor, então devem, o quê? Uma morte eterna, é a justiça de Deus, né? Mas eles distorcem isso, devido ao quê? Uma mente reprovável, nós vimos aqui, uma cerviz dura, nós já comentamos, né? Homens, né, cheios de si, né, e não querem se curvar diante de Deus, do Criador. Não somente a essas pessoas, mas também, irmãos, aqui Paulo, ele adverte, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Devemos tomar muito cuidado, e agora nós devemos colocar, eu coloco aqui, nós crentes, nós conhecedores da palavra, nós que conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, tomai-vos cuidado com isso. Tomai-vos cuidado com o que o mundo direciona para o mundo. A igreja não faz parte do mundo. Amém? Ela está no mundo, mas não faz parte dele. Amém, irmãos? Mas o assunto não é esse. O assunto ele começa, né? E aqui está, eu coloquei a ira de Deus contra os sem fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Como Salvador. Fé é isso, irmãos. Essa fé salvadora. A fé em Jesus, né? Como seu Salvador, aquele que o justificou, o seu Redentor. Amém? Os sem fé, que eles não querem. Né? E o que acontece? Aí vem a pergunta. Uma pessoa que nunca ouviu a respeito do Senhor Jesus. Ok? Essa é a ilustração. Essa pessoa vai ser salva. Vai ser salva pelas suas práticas naquela sociedade ao qual ela pertence. E vamos supor que é uma sociedade, né, que até mesmo
uma utopia totalmente paradisíaca, né? Todo mundo é como se fosse um paraíso, ninguém faz mal a ninguém, está entendendo? Essa é a minha ilustração. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa pessoa vai ser salva? É uma pessoa boa, boa com os outros, boa com a natureza, boa com tudo. Ela vai ser salva. Esse capítulo, ou melhor, esses versículos respondem essa questão. Respondem essa questão. Como essa pessoa será, essa pessoa vai ser justificada, essa pessoa diante do tribunal do Senhor, ela vai ser absolvida ou vai ser condenada? Então vamos lá? Romanos 1, né? E eu vou ler na versão ARA, que a maioria tem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Então, irmãos, todo homem, olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada, primeira coisa. Ela é revelada de onde? Dos céus. É revelada dos céus contra o quê? Toda impiedade. Primeiro ponto, e a gente vai entender o que é impiedade. Segundo ponto, toda injustiça dos homens, depravação dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça de Deus. Aqui eu coloquei essa imagem, aqui mostra um homem se sentindo culpado, uma pessoa se sentindo culpada, uma pessoa que, né, ela ao nascer, e todo ser humano ao nascer, todo homem, quando nasce, né, tem uma consciência de culpa, diante de um Deus, diante de um Criador, diante de um ser superior. Muitas vezes ele não sabe, muitas vezes ele não conhece, muitas vezes ele não, né? Mas já nasce com essa consciência, irmãos. Já nasce com a consciência que existe um Criador, ou um ser superior, uma força divina, que ela não conhece, que ela não sabe identificar, mas existe. E precisa prestar contas a esse Criador. Precisa prestar contas a esse ser divino, a essa força. Estou falando de um descrente, amém? Quando estou falando de força. Entendem, irmãos? Todo ser humano nasce assim. Um ateu, ele não nasce ateu. Um ateu, depois ele toma decisão. Mas todo ser humano, ele nasce com a revelação da ira de Deus em sua consciência. E o que esse homem, né, se sentindo culpado diante disso, ao qual ele não entende o que é que ele faz? É um povo antigo. Oferece o quê? Ofertas a a esse ser, ou vamos colocar um pouco melhor, né? Essas entidades. Existe um motivo por que não aceitar esse ser, mas aceitar outros seres, outros deuses, né? É o que nós estamos vendo ali. A culpa desse homem faz com que, né, eu coloquei uma imagem até bem pesada, né? Que aí a gente pode chegar lá, mas está matando uma outra pessoa. Não é isso. Poderia ser uma oferta de alimento. Está entendendo? Poderia ser uma oferta de um animal. Mas, né, vamos dizer assim, é um sacrifício, ou ele busca, né, para que aplacar, né, a ira desse Deus que é revelado dos céus, na sua consciência, né, o que ele faz, esse homem oferece ofertas, sacrifícios. Entenderam? Amém, irmãos? Todos entendem? Lembra da ilustração que eu comecei? De uma pessoa ao qual nunca ouviu. Vamos colocar esse exemplo aqui. Olha o que eles fazem. Como muitos outros. Muitas outras tribos e assim por diante. Então, Deus revela dos céus a sua ira na consciência de toda a humanidade. É o primeiro ponto. É revelada. Ela não aparece, é revelada, é trazida à consciência. Uma consciência de culpa. A ira de Deus se revela do céu contra toda, e aí vem
contra toda impiedade. E o que é impiedade? O que é ser, aí para a gente entender o que é impiedade, a gente tem que entender o que é ser, o que é piedade. Porque impiedade é o contrário de piedade. Impiedade é o contrário de piedade. O que é ser uma pessoa piedosa, irmãos? É uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa que serve a Deus, é uma pessoa que vive para agradar a Deus, é uma pessoa que teme a Deus. Amém? É tudo com relação a Deus. É a sua devoção, é a sua entrega, é a sua submissão a Deus. Isso é piedade. Uma vida piedosa é assim. Não é com relação ao homem, mas é com relação a Deus. Mas esses homens, eles são impiedosos. Ou seja, eles não se curvam diante de Deus. Eles mesmo tendo essa consciência de culpa, mesmo tendo essa consciência da ira de Deus, de um ser superior, eles não se dobram diante de Deus. Eles não se curvam diante de Deus. Eles não reverenciam a Deus. Amém? Então ela se revela, essa ira de Deus se revela contra toda impiedade. Desses homens de cerviz duras, que não rendem graças a Ele. Mas não somente a Ele, mas também esses homens que pervertem, vivem em perversão, vivem em injustiça. Aí não é mais com Deus, agora é com o homem. A ira de Deus se revela, olha lá, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade do homem que não ama a Deus e não teme a Deus. E injustiça dos homens, do homem que não ama o próximo. O homem, que desdenha do próximo. O homem que escraviza o próximo, o outro homem. Amém? E o que acontece? E esses homens suprimem, detêm a verdade pela injustiça. Eles suprimem, eles abafam, eles como se seguram, tampam, escondem a verdade. Não aceitam a verdade. Isso não serve para mim. Isso não faz parte da minha vida. Eu não quero isso. Eles suprimem, eles detêm a verdade e eles escolhem o quê? A injustiça. Viver de forma injusta diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Pela justiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí vem outro ponto. O primeiro ponto, o homem, todo ser humano, ele ao nascer, ele tem a sua consciência, na sua consciência, de um Deus irado. Existe um sermão de Spurgeon, pecadores nas mãos de um Deus irado. Um Deus irado. A ira de Deus, irmãos, não é raiva. Não é raiva. Não é a nossa ira. Deus está lá com raiva da gente. Não, irmãos. É justiça. É justiça, a mais pura justiça. Homens que não aceitam a verdade. Homens de cerviz duras. Distorcem tudo. Não somente a ira que é revelada em sua consciência, mas aqui, portanto, o que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus revela do céu ou manifesta a sua ira na consciência dos homens, e esses rejeitam ou sufocam a verdade, preferindo viver na injustiça e no engano dos seus corações. O homem, ele sabe que existe um Deus. Na sua consciência, ele sabe que esse Deus está irado com ele. Eles sufocam, rejeitam a verdade.
E eu quero tocar no ponto seguinte, ó, ele não conhece, ele não sabe do Evangelho, mas a verdade qualquer, existe um Criador. Entendeu? Existe um ser superior, o que criou todas essas coisas. Mas eu não me curvo diante dele. O que esse homem faz? Ainda tem mais evidências? 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo reconhecido por meio das coisas que foram criadas. Duas coisas que esse homem tem. Duas coisas que a humanidade tem como revelação de Deus. A ira em sua consciência e agora, a revelação de Deus através de todas as coisas que foram criadas. Ele sabe que existe um Criador. Ele sabe que existe uma força que criou todas as coisas. Até mesmo os cientistas, irmãos. Em qualquer teoria de criação espontânea, eles, vamos dizer assim, eles precisam de alguém que, vamos dizer assim, dê o start para essa criação ou essa evolução. Reconhece que existe um Criador, mas não aceitam. Eles têm a consciência, na sua consciência, um Deus irado. Eles têm diante dos seus olhos a revelação. E o que nós chamamos de revelação natural. São céus, as águas, a terra, toda a criação, os astros, cosmos, tudo. O cosmos é tudo, é toda a criação. O homem, os animais, irmãos, a luz, a água, tudo isso revela a Deus. Tudo isso mostra a existência de Deus para esse homem, que não somente através dessa revelação, essa revelação natural ou geral, mas também a revelação da ira de Deus em sua consciência. Isso torna o homem o quê? Indesculpável, irmãos. Indesculpável. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Estamos no versículo, vamos ler o versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, que se manifesta na criação, no cosmos, têm sido observados claramente. Eles sabem disso, eles enxergam isso, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. De maneira que tais pessoas, ou aqui na versão árabe, tais homens são indesculpáveis. Diante do tribunal de Deus, diante do santo tribunal de Deus, no último dia, no dia ao qual estarão todos diante desse tribunal, tais homens são indesculpáveis. Porque só existe um caminho. Um caminho. Mas, pastor, coitado desses homens. Coitado não, irmãos. Assim como eu e como você. Nós nascemos e eles nasceram e muitos nascerão com a consciência, na sua consciência, de um Deus irado. E não somente isso. Ao observar e ver toda a criação, eles vão se perguntar, para existir tudo isso, existe um Criador. E diante disso, todos, como nós estamos lendo aqui, todos são indesculpáveis.
desculpáveis. Não tem desculpa. Portanto, tendo conhecimento de Deus, olha só, tendo conhecimento de Deus, através da sua consciência da ira de Deus, através da revelação geral, natural, da criação, do cosmos, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram o quê? Graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Tendo essas ferramentas, tendo essas revelações, esses homens, conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Tais pessoas recusam a honrar Deus como Deus, ou lhe dar graças. É o que vai chegar num ponto que, ao invés de dar graças a Deus, mas sim que a gente pode ir numa visão geral, porque aí a gente pode colocar nessa visão geral, até mesmo um ateísta, um ateu. Então, uma visão geral, ao invés de dar, de ver, de entender que existe um ser superior, uma força superior para criar todas as coisas, e essa consciência de culpa, o que é que eles fazem? Eles recusam a honrar Deus. Tem um certo conhecimento. E até mesmo para um ateu, se ele virar ateu, ele precisa saber que existe um Deus. Aí ele fala assim, eu não aceito. Mas eles recusam a honrar esse Deus. Eles recusam, a dar graças a esse Deus. Mesmo que não soubesse que era Deus, mas poderiam chegar e falar assim, a esse ser criador, que eu não tenho entendimento, e que não conheço, mas sei que Ele criou tudo isso. E é Ele que me faz, estar prestando contas diante da culpa que eu tenho em minha consciência. Eu dou graças a Ele, mas não fazem isso. Isso levaríamos à salvação? Não. Mas lembra do culto passado sobre um determinado nível do inferno? Falou sobre Cafarnaum, o que Jesus fez em Cafarnaum, e por isso, vamos dizer assim, o juízo seria maior. Então, estariam fora da condenação? Não. Mas vamos dizer assim, estariam num lugar de menor juízo. Ok? Mas tais pessoas recusam a honrar a Deus como Deus ou lhe dar graças. A consciência de rejeitar Deus é que a mente e coração dessas pessoas ficam totalmente em trevas. E aqui, portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, conhecimento de Deus, através da sua consciência, através da criação, não glorificaram a Deus, nem renderam graças a Ele. Ao contrário, seus pensamentos, as suas mentes, passaram a ser levianas, passaram a estar longe de Deus, passaram a ser levianas, imprudentes e um coração insensato. Deles tornou-se em trevas, ou seja, o homem recusando essa revelação de Deus, aceitando esse Deus, eles andam totalmente em trevas. Tanto a mente, quanto o coração, quanto suas ações, são todas em trevas. É o mundanismo. Recusa a honrar a Deus e todas as buscas intelectuais, elas são o quê? Frustradas. Por quê? A mente está em trevas. O coração está em trevas. Não produz alguma coisa boa. Alguma coisa que glorifique a Deus ou que dê graças a Deus. É melhor, vou corrigir, não é coisa boa. Algo que glorifique a Deus, que exalte a Deus, ou que reconheça. Por quê, irmãos? Quer comais, quer bebais,
Quer comais, quer bebais, façais tudo. Tudo que a gente faz, tudo é para a glória de Deus, ou deve ser para a glória de Deus. Amém? Se você estuda, é para a glória de Deus. Se você come, é para a glória de Deus. Se você executa um trabalho, é para a glória de Deus. Se você pega o seu carro, vai sair daqui, vai para a sua casa, ou vai para um passeio, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos. Tudo que o homem faz, ele deve dar graças e glorificar a Deus. Mas uma mente corrompida, uma mente que recusa o conhecimento desse Deus, ele não agradece, ele não glorifica a Deus. Ele pode fazer, e ele faz muitas vezes muitas coisas até boas, mas não reconhece que isso é para Deus, que é para glorificar a Deus. Amém, irmãos? Irmão, irmã, você assiste um filme, quem assiste filme aqui? Para a glória de Deus, gente. É lógico, né? Algo que convém e é lícito. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Mas essas mentes reprováveis, né, essas mentes, né, que mesmo conhecendo a Deus, não glorificam a Deus em seus pensamentos, porque os pensamentos deles são levianos, né? Tudo o que eles fazem, irmãos, são frustrados. Porque vai chegar naquele dia, e ele vai falar. Eu nem vou falar, né, com relação, né, no bojo religioso. Eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. Não estou nem falando isso. Mas eu ajudei a fazer aquilo. Foi eu que contribuí para aquilo. Eu que estive lá na guerra. Eu que salvei fulano. Eu que fiz aquilo. Estão entendendo? Não estou nem no âmbito, sabe, né, religioso. Eu ajudei tantos pobres. Eu fiz uma máquina lá que chegou e transformou, né, excremento fecal em água potável. Essa máquina existe. Na África existe isso aí. E bilionários fizeram isso. Eu fiz coisas grandiosas. Então eu mereço o quê? Os céus? Não. Porque tudo isso, diante de Deus, naquele dia, é frustração. Eles serão frustrados. Serão frustrados por quê? Porque naquele momento eles vão ver, eu não rendi graças a esse Deus. Entendem, irmãos? Entendem? Tudo que a gente faz de bom é graças a Deus. Por isso que a gente tem que render graças a Ele. 22. Inculcando-se, né, entendendo-se como sábios, tornaram-se loucos. Porque a maior loucura do homem é rejeitar a Deus. Pega um camarada, e esse camarada, ninguém segura ele. Porque esse homem, ele vive nos sepulcros, se alimenta de carne humana, vive se coçando, ou melhor, né, se maltratando com pedras. Acorrentaram esse homem. E esse homem, ele arrebentava cada corrente que o acorrentava. Eles tinham medo dele. Ele era antissocial, era um bicho. Um homem bicho. Estou falando de quem, biblicamente? De quem eu estou falando? Meu Deus, vocês precisam tomar café. Eu acho que todo culto antes vai ter um café ali para os irmãos para chegar. Gadareno, pastor. É o gadareno, não é? Não é?
O gadareno era sã das ideias? Era doido, não era doido? Possuído de demônio, não era verdade? Sim ou não? Mas aí, o que ele fez diante do Senhor? Se prostrou. Se prostrou. Esse homem ficou como? São. Amém? Sim, sabemos que eram demônios que estavam na vida daquele homem. Mas eu quero que os irmãos entendam isso. Aquele homem era como um louco, se prostra, se rende-se ao Senhor, esse homem fica são. Agora tem muita gente que se acha são. Está muito longe do caminho de Deus. Mas diante de Deus, e naquele dia, a pessoa é o quê? É uma louca. E vai ficar muito louco, porque não vai poder entrar. Porque a porta é bem estreita. O caminho, a porta é apertada, o caminho é estreito. Só existe um. E esse um rejeitaram. Esse um desprezaram. 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, esse Deus imortal, em semelhança à imagem do homem corruptível, que é mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então a ira de Deus se revela do céu na consciência do homem, e esse homem ele se acha culpado, mas não somente é a ira que está na consciência dele, ele tem toda a revelação de Deus no cosmos, em toda a criação, mas esse homem, ele rejeita esse conhecimento, esse homem, ele não aceita isso, cerviz dura, altivez, é o pecado, ele despreza isso, e o que ele faz? Ao invés de render graças a ele não faz isso. Esses homens são indesculpáveis, e apesar disso, devido ao seu orgulho, devido à sua altivez, eles fazem o quê? Ao invés de prestar graças a esse Deus, eles fazem o quê? Deuses para eles, fazem imagens para eles, imagens de um homem, que o homem é corrupto, o homem é pecador, o homem é mortal, ao invés, e também não somente isso, da criação de aves, quadrúpedes e répteis. A arrogância intelectual diante de Deus manifesta um senso de valores invertidos. A arrogância intelectual, a rejeição do conhecimento de Deus, nós lemos nos versículos anteriores, manifesta um senso de valores invertidos. Ao invés de adorar o Criador, adoram o quê? A criação. A adoração de Deus é trocada pela devoção a ídolos. Porque essa arrogância faz com que eles produzam o quê? Ídolos. Ídolos. Imagens. Figuras. E o que mais? E algo que está no homem, um instinto indelével. Um instinto que é durável. Que o homem tem. Esse instinto de quê? De adorar. O homem foi feito para adorar a Deus. Então, esse instinto indelével dado por Deus para adorar é pervertido, é mudado, adorando a criação ao invés do Criador. Aí nós temos um exemplo, uma civilização. A pergunta é: tem desculpa diante dessa palavra? Tem desculpa diante desses escritos? Uma pessoa que não tem Jesus em sua vida, ela é salva? Não. Não, porque não tem desculpa.
por mais organizados, eu citei essa ali uma civilização, por mais organizados, pensa numa sociedade organizadíssima, imagine, moralmente corretos, existe moralidade entre eles, vou colocar, eles são fraternos, uns ajudam os outros, olha só, inteligentes, sábios, produzem grandes coisas em benefício à humanidade, ao próximo. E aí eu coloquei outras qualidades. Todos eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque todo ser humano, ao nascer, tem a revelação da ira de Deus em sua consciência. E diante dos seus olhos, tem a revelação geral do Senhor, da criação, que está no cosmos, está na criação. Eles são indesculpáveis. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, como nós lemos. Eles distorceram a imagem desse Deus incorruptível, esse Deus imortal. É a imagem de um homem, do homem que é corruptível, mortal. E não somente de homens, mas também, a outros seres como aves, quadrúpedes e répteis, como podemos ver. Amém, irmãos? Porque somente Cristo justifica o homem diante de Deus. Cristo é o único caminho. Meus irmãos, todos os dias da sua vida, a gente vem agradecer a Deus. A gente vem agradecer a Deus, e até mesmo por estarmos lendo tendo a oportunidade de estarmos lendo, meditando nessa palavra. Porque se não fosse Jesus, quando chegaríamos diante do tribunal do Senhor, a gente não teria desculpa não, tá, irmãos? Não teríamos desculpa. Mas a graça de Deus nos alcançou e glória a Deus por isso. Porque tínhamos alguma coisa a oferecer a Ele? De maneira alguma. Nada a oferecer. A graça dele alcançou o nosso coração e fez com que a gente entendesse que existe um Deus. E nós devemos prestar conta a esse Deus. Devemos viver para esse Deus. Devemos viver perseverando em agradar a esse Deus. Em prestarmos culto a Ele. Em estarmos aqui, oferecendo a nossa vida a Ele. Não porque Ele vai nos abençoar, ou não porque Ele vai fazer algo por nós aqui, de maneira alguma. Por isso que o culto é de homem para Deus, do homem para Deus, e não de Deus para o homem. Aí eu vou lá receber um culto. Não. Aqui estamos para prestar culto. A quem? A Ele. Porque Ele me salvou. Porque diante dEle, diante de Deus, eu só não sou destruído, ou não serei destruído, porque Jesus está à minha frente. Porque Jesus me justifica. Jesus naquela cruz falou, o preço já foi pago. O preço foi pago. Não há mais dívida. Cada um que aqui está, o seu preço, o preço dessa culpa está na sua consciência. O preço de ir para o inferno, porque não entender e conhecer Deus através da sua revelação geral, já foi pago. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Todos os dias da sua vida, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. E a resposta para a pergunta, qual que é, irmãos?
o Ti nunca conheceu o Evangelho. Mas ele, na sua sociedade, comunidade, é uma maravilhosa pessoa. Trabalhador, honesto. Ele vai aos cultos lá, que eles fazem lá. Está lá. Não mata uma formiga. Não mata. Uma pessoa muito boa. No dia do juízo. Esse homem é salvo? Ele é maravilhosamente bom. Ele é mais bom do que eu. Existe mais bom? Mais melhor de bom do que eu. Sabe? Ó. Falo, meu Deus, esse homem é... Esse homem é salvo, irmãos? Não. Porque é indesculpável. Não tem salvação se não for por Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé? Porque, aí eu respondi aqui, toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. É o que está escrito, só lhe deu glória. Ao invés de glorificarem a Deus, recusaram-se a isso. Seguiram, conforme as suas inteligências, os seus pensamentos. Não, isso é bom, nós vamos fazer isso, é assim, assim, assado, mas não está glorificando a Deus. Não está se rendendo ao Senhor. Amém? Muitas vezes é difícil a gente entender, mas é muito claro na palavra. Mas, na verdade, a gente tem que partir do pressuposto do que está escrito, que todos são indesculpáveis. E eu e você, a gente tem que levantar a mão para o céu e falar assim, obrigado, Senhor. Obrigado e ponto final. Ponto final. Não há desculpas. Uma pessoa que deixa, preste atenção, uma pessoa que deixa esse caminho, aí a gente vai lá em Cafarnaum, culto passado. É porque não entendeu isso aqui. Ou não entendeu porque não foi ensinado, na verdade. Não entendeu. Uma pessoa que, o Alan, aquele rapaz lá, por isso que eu não quero mais saber. Mas eu estou aqui na minha internet, aqui, ó. Estou aqui ouvindo, assistindo meus cultos, estou fazendo, com ajudando ali, ajudando aqui, ajudando ali, ajudando acolá, e está muito, muito bem. Até o dia que estiver diante do tribunal do Senhor. Aí vai ser o quê? Vai ser frustrado. A frustração. Essa grande inteligência, esse cabeção tão inteligente, que está pensando que vai se salvar sozinho, da maneira que ele pensa que ele vai se frustrar. Porque é indesculpável. E vai ser pior ainda. Então, meus irmãos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Meu querido, minha querida, se estiver sofrendo, agradeça a Deus. Porque eu estou sofrendo, está doendo, mas eu sei que existe meu Redentor. Jó é um exemplo. Os meus sonhos não são realizados. Existe uma proposta do Evangelho que é para a realização de sonhos. Deus não é gênio da lâmpada. Na Bíblia tem lâmpada lá, não tem? Mas não é lâmpada para ser esfregada, não. É lâmpada para ter azeite e acesa. Deus não é gênio da lâmpada. Deus não é Silvio Santos, baú, aquele baú do sei lá, como é, quem quer, Deus não é quem quer dinheiro, não é isso não. Isso é o quê? Porque não entendeu ou não foram ensinados a respeito disso.
Glória a Deus que eu fui salvo, fui alcançado pelo Senhor. E amém, Jesus. E glória a Deus por isso. E seja feliz por Deus ter te salvado. Ele vai acrescentar alguma coisa? Tudo bem. Vai tirar alguma coisa? Tudo bem. Tudo bem. Eu perdi uma filha. Uma filha com 20 anos, hoje ela teria 30 anos, irmãos. Aos 20 anos ela faleceu. Eu era pastor. E o que fez? Desistiu? Olha eu aqui. Motivos? Eu tenho muitos motivos e tive muitos motivos durante a minha trajetória cristã para desistir. Muitos. De todas as maneiras. Até saber que enterrei uma filha. Mas sigo firme. Deus abençoando, Deus tirando, e glórias a Deus por isso. Porque tudo é para a glória de Deus, meus queridos. E a gente tem o que quê? Perseverar. Ir à frente. Até quando, pastor? Até o dia da gente morrer, ou Jesus voltar. Glórias a Deus por isso. Porque eu entendi o quê? E entendemos o quê? Que eu sirvo, amo um Deus que se revelou a mim, se revelou em meu coração, e eu o amo, e eu o busco, e eu o sigo, apesar das minhas perdas, em nome de Jesus Cristo. Porque se eu recuso, se eu deixo, e aí eu falo, que Deus me conserve, porque é Ele que nos conserva nessa perseverança, deixo, naquele dia, não adianta o Robson falar assim, mas eu estive tantos anos na congregação, eu preguei a respeito do Senhor, eu também já expulsei demônios, eu já expulsei demônio, já orei e pessoas foram curadas, sim, eu já fiz isso. Mas em meu entendimento eu desprezei, em meu conhecimento eu rejeitei, em meu conhecimento eu deixei, eu parei. E eu vou ouvir o quê? Aparta daqui, que eu não te conheço. O que você merece é o fogo do inferno, porque não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa para aquele que nunca conheceu a Deus numa revelação especial. Não tem desculpa para alguém ao qual teve um chamado, mas esse chamado não foi eficaz, e ele esteve um tempo entre o meio dos crentes, mas não era crente. E esse vai ser pior. Não existe desculpas diante desse Deus. Não existe. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Curve sua cabeça neste momento, diante do Senhor. Pai, é diante de Ti.